Glória a Deus, aleluia. Hoje vamos meditar no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 5. Jesus aqui dá uma missão para os seus discípulos. Aleluia. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrei em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça ela sobre a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Aleluia. O Senhor Jesus chama 12 discípulos para trabalharem na obra do Senhor. Aleluia. Quem escolheu foi Jesus. E ele dá uma missão a estes discípulos. Aleluia. Porque no tempo do Antigo Testamento, os templos eram resumidos somente ali ao sacerdote, aqueles que trabalhavam a serviço do reino de Deus. Mas quando Jesus vem, ele manda que os discípulos saiam nas ruas, saiam nas cidades, pregando o Evangelho. Aleluia. E aqui eu quero destacar alguns pontos. Jesus nos dá um manual do que devemos fazer na obra dele. Aleluia. No versículo 6, Jesus nos dá o endereço. E qual é o endereço? Vamos ler. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Primeiramente, Jesus mandou que eles fossem buscar as ovelhas perdidas. Assim como Jesus conta uma parábola, que uma ovelha se perdeu. E o Senhor daquela ovelha, ele vai lá. Ele guarda as suas 99 ovelhas, mas ele vai em busca de uma. Aleluia. Porque é muito preciosa a vida para o Senhor. O Senhor fala na sua palavra que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e seja redimido. Aleluia. Então, esse é o endereço. O início aí, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o Senhor não quer perder ninguém. O Senhor não tem prazer de que o ímpio pereça sem sua salvação, e os desviados fiquem sem salvação. Aleluia. Esse deve ser o compromisso do crente, do cristão, em ir atrás dos seus irmãos que estão afastados. Aleluia. E não ignorar e não se achar melhores, não se acharem salvos, mas ir buscar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Esse é o desejo do nosso Deus. Nós venhamos dar as mãos para aqueles que estão fracos. Aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas não vão à casa do Senhor por causa de mágoas, por causa de feridas. Aleluia. Que foram feitas. Muitas das vezes dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes foram feridas ali as ovelhas. E elas não têm força para perdoar, elas não têm profundidade na palavra para poder aguentar as perseguições, as desavenças que existem, e elas se afastam. Aleluia. Mas o Senhor, Ele quer
encontrar com as pessoas. E lá em Provérbios, a palavra do Senhor nos diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada, uma cidade edificada. Então, uma pessoa ofendida é muito difícil e precisa de receber uma palavra de conforto, de consolo. Precisa ter as suas feridas saradas para que possam voltar ao aprisco. Porque o Senhor Jesus, Ele quer as suas ovelhas no seu aprisco, sendo cuidadas por Ele, recebendo o verdadeiro alimento, que é a palavra do Senhor. Aleluia! Esse é o compromisso que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos diante da presença dEle. Aleluia! E qual é a mensagem que os discípulos devem pregar? Qual tem sido a mensagem que tem sido pregada esses dias? Mensagens que buscam prosperidade humana, mensagens que falam sobre materialismo, sobre posição social. Estão sendo pregadas nas igrejas, estão sendo pregadas por aí afora. E não é essa a mensagem que o Senhor Jesus ordenou. Mas no versículo 7, essa é a mensagem. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Essa é a pregação. Essa é a pregação daquele que sai para agaranhar vidas para Jesus, para pescar almas. É pregar o reino dos céus. Não é dinheiro, não é cargo, não é posição social, não é querer ser melhor do que os outros, mas é pregar o reino dos céus, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, o Senhor Jesus está voltando. E tudo que a palavra do Senhor fala vai se cumprir. Então, o servo do Senhor, ele tem que ter consciência de que a mensagem do Evangelho é pregada dessa maneira. É chegado o reino do céu. Essa é a mensagem. O foco da palavra do Senhor é dizer que a salvação, ela está perto, que aqueles que têm que se arrepender para que possam herdar a vida eterna. Não existe outro meio. Não é pregando sobre prosperidade que as pessoas vão ser salvas, vão ter mudança de vida, vão nascer de novo. Somente a consciência de que existe o céu e de que Jesus está voltando e de que Jesus quer santidade daqueles que querem morar com Ele. Aleluia! Essa é a mensagem. E indo pregai, é chegado o reino dos céus. João Batista, ele pregava essa mensagem. Ele que preparou o caminho do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor fala, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então João Batista, ele pregava no deserto da Judéia. E ele falava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E todos que iam lá se batizar com João Batista, ele falava essa mesma mensagem. Era um homem temente ao Senhor, fiel, era um homem compromissado com a pregação verdadeira do Evangelho. Aleluia. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus ordena. Indo pregar é chegado o reino dos céus. Aleluia. Não é outra mensagem, mas sim o foco é o reino dos céus. Aleluia. A palavra do Senhor fala que o reino do céu não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito. Aleluia. Alegria é paz, é sentir que está salvo, de que tem a salvação garantida pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro caminho senão este. Essa é a certeza dos salvos. Aleluia. Essa é a certeza. Essa é a certeza de todos que foram comprados com o sangue de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus, ele não foi em vão. Aleluia. E no versículo 8, Jesus, ele já lhes tinha dado poder e autoridade. E quais vão ser as manifestações do poder de Deus através dos discípulos? Versículo 8. Curai os enfermos, expulsar, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos.
Expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Aleluia. A obra do Senhor, ela não é comprada. Ela não é comprada. Porque o Senhor lhe deu de graça o poder, a autoridade. Pelo nome dele são expulsos os demônios, são curadas vidas. Aleluia. O emocional é curado. A depressão é curada, as doenças físicas e emocionais são curadas pelo Senhor Jesus, porque só Ele pode preencher o ser. O ser, Ele preenche. Aleluia. Só o Senhor Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Então o Senhor Jesus quer que não venhamos dar preço para o poder dEle. Não existe preço. É de graça. É de graça. Porque não é nosso os dons. Os dons são do Senhor. Nós vamos devolver a Ele. Aleluia. Essas são as ações diante da obra do Senhor. É curar, é expulsar demônios, ressuscitar mortos. Porque o mundo precisa de Jesus. A palavra do Senhor, ela vai salvar almas, ela vai salvar vidas. Ela vai salvar famílias inteiras. Aleluia. Porque essa palavra tem todo o poder. A palavra do Senhor tem. O Todo-Poderoso. Aleluia. A palavra do Senhor não falha. Aleluia. A palavra do Senhor fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É só para quem crê. Quem crê verá a glória de Deus. Não existe impossível para Ele. Muitas das vezes o ser humano pensa: mas para mim é impossível. Eu não consigo imaginar essa situação. Mas o Senhor Jesus nos garante a vitória. Aleluia. E Ele nos tem dito essas palavras tão lindas, tão maravilhosas. Nós viemos meditar na palavra do Senhor. Porque aqui há abundância de sabedoria. Aleluia. É o Senhor que nos direciona. O Senhor já nos deu essa autoridade para fazer essas ações, para trabalhar. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Toda honra e toda glória é dEle. E a pregação do Evangelho não é para a nossa fama, não é para que o homem seja famoso, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra do Senhor fala: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Nós somos apenas testemunhas. Quem leva o nome é Deus. Nós carregamos o nome do Senhor. E Ele é dono de tudo, Ele é glorificado. Porque todos devem conhecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E nessa obra, dessa peregrinação que nós temos como discípulos do Senhor, servos do Senhor, o Senhor Jesus fala o que levar, o que não levar, porque devemos nos esvaziar de nós, despojar, para poder ser usado pelo Senhor, porque quem tem que brilhar é Ele, e Ele tem cuidado de nós. Aleluia. No versículo 9 e no versículo 10, Deus nos fala da bagagem, daquilo que nós vamos levar para esta obra. O que é? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Então o Senhor fala sobre várias coisas aqui, sobre coisas materiais que atrapalham o servo do Senhor de pregar a palavra dele. E coisas aparentemente que vão ofuscar o brilho do Espírito Santo na nossa vida, que nós não podemos perder o foco, que é salvação de almas. Não podemos deixar que as coisas embaraçar a nossa vida e não venhamos pregar. Então a palavra do Senhor nos dá certeza de que o trabalhador ele será alimentado, porque o Senhor cuida de nós. Ele cuida dos seus. E não venhamos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque Ele nos garante. Ele cuida dos seus servos, aleluia. Todos que trabalham para Ele terão a sua recompensa e são cuidados. Aleluia. O Senhor não deixa os seus servos desamparados.
A Bíblia nos garante que o Senhor cuida de nós. Porque Ele cuida da natureza, Ele cuida dos pássaros. Ele cuida de todos os animais. Aleluia. E Ele cuida do ser humano e dos seus servos que trabalham na sua. Aleluia. Não podemos desanimar. Podemos, o Senhor, Ele nos dá um grande exemplo. Ali Elias, a palavra do Senhor nos conta que Elias foi alimentado por corvos quando Israel estava numa fome e ele não tinha o que comer. Ele estava isolado num riacho, estava bebendo água de um riacho. O Senhor manda um corvo para levar alimento para ele. Então o Senhor não desampara os seus. Nós devemos ser fiéis a Ele. Aleluia. E é garantido o galardão. Aleluia. O cuidado do Senhor, Ele é presente na vida dos seus servos. Aleluia. No versículo 11 o Senhor nos fala: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desçai sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala: e em nós habita o Espírito Santo, e habita a paz que o mundo não pode receber. Essa paz habita em nós. Então, quando nós entramos numa casa, numa cidade, num lugar, nós devemos saudar com paz, porque a paz do Senhor, ela nos é a coisa que nós temos mais importante, porque o mundo ele não tem paz. Aleluia. Mas todos aqueles que têm o Senhor Jesus, ele tem paz. Na dificuldade, ele tem paz, ele é alegre. Mesmo diante das circunstâncias, ele não deixa de confiar no Senhor. Essa é a paz. Não pode resistir. Mas habita em nós e nós temos essa paz. E quando alguém nos encontrar, nós vamos falar da paz e eles vão sentir paz. Porque a paz está em nós. Aleluia. E a palavra do Senhor nos garante tantas coisas lindas. Alegria, paz, gozo, o Espírito Santo, aleluia. Saber que nós um dia vamos morar numa cidade celestial, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia. Tudo aqui é passageiro, nós somos estrangeiros na terra, porque o céu existe, aleluia. O mundo espiritual existe. Muitos não creem, mas existe, é real, aleluia, porque aqueles que não creem, eles estão cegos espiritualmente, eles não enxergam, assim como o jovem Saulo, e posteriormente o Senhor lhe transformou, abriu a sua visão, ele deu um novo nome chamado Paulo, e foi um grande pregador da palavra do Senhor e um missionário. Ele estava cego, ele perseguia a igreja do Senhor. Quando ele não era Paulo, ele era Saulo. Então, o Senhor Jesus, ele tem um encontro com aquele jovem. E ele fica cego. E quando o Senhor manda um servo dele para orar por ele, cai como se fosse escamas dos seus olhos. Aleluia. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele era um ignorante. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus, o Senhor Deus, ele não leva em consideração os tempos da ignorância. Porque a cegueira espiritual, ela existe. Muitos não creem, não acreditam por causa de uma cegueira espiritual. Aleluia, porque o homem, ele dificilmente, ele consegue entender as coisas espirituais. Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar, para nos mostrar, para nos dar discernimento das coisas. Então nós não conseguimos enxergar. Aleluia. Versículo 14. Se ninguém vos receber nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Aleluia. Porque o Senhor nos... Quão lindo é. Nós não venhamos nos preocupar
em receber aplausos, em receber glória, em querer que as coisas aconteçam imediatamente, porque a palavra do Senhor não diz assim. Porque a palavra do Senhor nos conta de um semeador que saiu a semear, e ele começou a semear, e umas nasceram sobre pedregulhos, outras sobre espinho, outra caiu sobre a terra, e a última que deu fruto verdadeiramente. Então é assim na obra do Senhor. Não é da maneira que a gente imagina. Mas a palavra do Senhor fala que é o Espírito Santo da verdade, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que convence. O papel do cristão, do discípulo, é pregar. Não é saber o resultado. O resultado, quem vai fazer é Deus. E se a pessoa não quiser, ela é escolha dela, é escolha de cada um. Aleluia, não podemos ficar obrigando ninguém. Nós podemos só pregar. Pregar e pregar, em tempo e fora de tempo. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê, para aqueles que creem. Primeiro nós pregamos, e aqueles que creem. Aquele que crê e for batizado, porque o Senhor nos ensinou o batismo nas águas, o Senhor Jesus se batizou dando como exemplo. Aleluia, porque significa morte para o mundo e a ressurreição para Cristo. É o nascer de novo diante do Senhor. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então é a escolha de cada um. O servo do Senhor, ele não tem que se preocupar com o resultado. Aleluia, ele tem que prosseguir, andar para frente, olhando somente para o autor e consumador da sua vida. Não olhar para trás. Jamais olhar para trás. Olhar somente para frente, para o alvo. E ter convicção que o Senhor é galardoador de todos que fazem a sua obra. Aleluia. Ele não deixa ninguém desamparado. Ele não deixa os seus servos desamparados. Aleluia. O Senhor cuida de nós em todos os detalhes. E essa é a missão que o Senhor Jesus enviou os 12 discípulos. E hoje Ele continua enviando mais discípulos e mais discípulos. É que a palavra do Senhor vai ser falada e falada e falada. Por onde passarmos, nós devemos ser testemunhas do Senhor. Nós devemos falar do amor dele. Em tempo e fora de tempo, essa é a vontade do Senhor. Aleluia. O Senhor não nos chamou para ficar dentro de 4 paredes numa igreja. Todos os cultos, somente para ir ali, sentar. E não fazer nada na obra dele. Ele nos chamou para venhamos manifestar. Ele é Deus, falar para o mundo. Ele salva, que Ele liberta. Não pregando placa de igreja, não pregando placas, denominações, mas pregar Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele é quem transforma o homem. O nome dele é todo o poder. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. O nome do Senhor Jesus, Ele salva, Ele liberta, Ele cura. E Ele dá o mais importante, que é a salvação eterna. Aleluia. Não podemos nos apartar dessa palavra linda. Dessa palavra que nos traz tanta sabedoria. Conhecimento de Deus. Aleluia. E essa é a mensagem. Aleluia, que eu deixo hoje. E vocês não venham parar, não venham desistir de pegar o Evangelho. Muitos têm deixado, muitos têm se contaminado. Essas pregações vazias e mornas. Aleluia, que não enchem ninguém. Que as pessoas não entendem nada. Pregações que não nos alimentam. Porque não tem fundamento bíblico, não tem essência. Aleluia. Quando Jesus pregava, as pessoas falavam, ele prega como tendo autoridade, não como os escribas. E ficava claro como que era a pregação de Jesus, a diferença enorme.
Porque Jesus pregava amor, pregava com autoridade, pregava com verdade, porque ele praticava. E os escribas eram hipócritas, falavam vazios, sepulcros caiados, não tinham vivência, só tinham leitura, mas não praticavam nada do que falavam. Aleluia. Jesus certa vez falou: vocês colocam fardos pesados nas pessoas, mas vocês não sequer levantam um dedo para fazer nada. São hipócritas, só falam, mas não vivem a palavra de Deus. E muitos são dessa forma, mas os verdadeiros não são assim. Eles vivem a palavra do Senhor, são casa edificada sobre a rocha. Pode vir o vento que for, mas a casa não é derrubada. A casa permanece firme. Assim são os que praticam a palavra do Senhor. Aleluia. Os que não praticam são comparados com a casa firmada sobre a areia. E quando vem a tempestade, ela cai. Esses são os que não praticam a palavra do Senhor, que não vivem. Aleluia. A palavra do Senhor é para ser vivida, não para ser um livro, como muitos têm, como um livro. Uma literatura, não é uma literatura. É a palavra de Deus, são as palavras de Deus, Todo-Poderoso. Aleluia. Creia no Senhor Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E Ele não falha. Ele está voltando e Ele virá buscar o povo eleito, fiel a Ele. Aleluia. O Senhor fala na sua palavra: vigiai e orai, porque o tempo é chegado. Está próximo a vinda do Senhor Jesus. Essa é a certeza que os salvos têm, de morar com o Senhor Jesus. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito. Eu quero dizer que Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de mim. E a palavra dele é a verdade. Aleluia. Permaneça na presença do Senhor e a mim. Entrega os teus caminhos a Ele. A palavra dele tem as respostas para a tua vida. Não fique procurando resposta em homens, mas procure essa resposta na palavra do Senhor, porque Ele tem a verdade. Aleluia. A palavra do Senhor é a verdade. E essa é a mensagem do Senhor para hoje. O Senhor continue abençoando. Venha fortalecer aqueles que estão fracos espiritualmente. Venha dar vigor para aqueles que já trabalham na obra dele. E venha ter um encontro com aqueles que ainda não o conhecem. O Senhor Jesus venha salvar, libertar, transformar, salvar muitas almas. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. E aqui eu encerro para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.